Muito bem, terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. O escritor começa a nos dizer da seguinte forma: nesse ponto, veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Olha que coisa interessante, irmãos. Este poder de Deus está disponível a nós. Deus quer usar a igreja nestes dias atuais. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, conforme capítulo 1, versículo 20. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Nós sabemos disso. Atos capítulo 2, versículo 24. Veja a expressão de Lucas ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. Ele escreve o que Pedro falou. E Pedro diz: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. A morte não subjuga a Deus. A morte não tem poder sobre Deus. E Deus ressuscitou a Cristo. Capítulo 3, versículo 26, do mesmo livro dos Atos. Vamos ler o versículo 25 e 26. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais. Isso é o discurso de Pedro aos judeus. Dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Glória a Deus. Então Deus Pai ressuscitou a Cristo, ressuscitou ao seu Filho. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 22. Essa expressão primícias não quer simplesmente dizer o primeiro ressuscitado. Não, porque nós vemos até em outros textos que outras pessoas foram ressuscitadas também. A exemplo de Lázaro, né? Que morreu e Cristo ressuscitou. Então ele ressuscitou antes de Jesus ressuscitar, correto? Lembra daquela expressão? Eliseu, né? Ele orou sobre o filho da viúva, o filho da sunamita, né? E o rapaz tinha morrido e o espírito dele voltou. O cidadão, numa batalha, morreu e pegaram o corpo daquele homem e jogaram na cova de Eliseu, né? E quando o corpo dele tocou nos ossos de Eliseu, ele reviveu. Então, essa expressão que Jesus foi feito as primícias dos que dormem, não é exatamente o primeiro dos que ressuscitou, não é? Mas trata de um lugar de destaque em Cristo, ou para Cristo, né? Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo este texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Bendito o nome de Jesus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Versículo 13 e 14.
Não quero, disse Paulo, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, sem conhecimento, pessoas sem conhecimento acerca dos que já dormem, dos que já partiram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então, irmãos, a morte, ninguém vai desejar a morte é uma tristeza, não é? O homem não foi feito para morrer, mas por pecou, a morte entrou no mundo e atingiu a todos nós. Então todos nós, afora a vinda de Cristo, estamos sujeitos a morrer. Mas não vamos nos desesperar, porque Deus nos tornará a trazer. Oh, aleluia! Deus nos tornará a trazer com Cristo. Os irmãos que morreram ressuscitarão e entrará na glória com a igreja. Me lembro, mais ou menos, uma expressão do evangelista Billy Graham, que eu volto a dizer aos irmãos. Billy Graham disse que um certo dia Billy Graham escreveu, um dia vocês irão ouvir nos noticiários, irão ler que Billy Graham morreu. E ele continua dizendo, não acreditem nesta notícia, pois Billy Graham apenas mudou de endereço. Aleluia! Então, nós simplesmente iremos mudar de endereço. Iremos para a casa daquele que nos ama, o nosso Pai. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos santos. Capítulo 2, versículo 6. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Leia comigo João capítulo 5, versículo 28 e 29. João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Cristo, a voz dele, Jesus estava dizendo. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Este bem que o Senhor Jesus falou está associado à obediência do ser humano a Deus. Isto é o bem. Lembra da expressão bíblica que diz que pelas obras, nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então este bem que Jesus fala aqui, não é o bem que a gente faz a uma pessoa, a nossa bondade diária com alguém, as nossas obras, não. Este bem aqui está relacionado à obediência, à fé salvífica, à nossa disposição de servir a Deus. E quando a gente serve a Deus, quando a gente ama a Deus, quando a gente está submisso a Deus, a gente agora ama o outro ser humano, a gente agora ajuda ele de forma espontânea, e nós queremos ver o bem de todas as pessoas. Isto é um fator que vem daqueles que amam a Deus de verdade. Amando a Deus de verdade, vai amar o próximo, vai amar as pessoas, não é? E este mal que o Senhor revela aqui, não é simplesmente uma pessoa que vai sempre fazer o mal a outra pessoa, ou a alguém, ou ao objeto de alguém, não. Este mal está relacionado à pessoa desprezar o que é de Deus, a salvação,
desprezar a mensagem da cruz, morreu sem aceitar a Cristo. Infelizmente, este também um dia vai ressuscitar, e vai ressuscitar para o juízo. Lembra que está escrito lá em Apocalipse, quando João viu um grande trono branco e um ser assentado sobre o trono, que da presença daquele ser glorioso, santo, puro, fugiu a terra e o céu, e ele viu os mortos, grandes e pequenos, diante do Senhor, e foram julgados segundo as suas obras e condenados, né? Muito bem. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Salvador, que transformará. Quem é que vai nos transformar? Este Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar, de trazer a si, de convergir em si também a todas as coisas. Glória a Deus. Deus, Jesus, ressuscitará os salvos. Cristo é levado à direita de Deus. O Senhor está à direita do Pai. Paulo reforça o poder de Deus quando dá a elevação de Cristo ao trono. E Paulo diz: pondo à sua direita nos céus. Direita, lugar de destaque, lugar de honra, de honrarias, né? Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O salmista, no Salmo 110, olha o que o salmista Davi, né? Ele, já usado por Deus, ele profetiza e diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, olha, disse o Senhor, o Pai, ao meu Senhor, o Filho: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, não é? Então esta é uma promessa messiânica, e em consonância com este texto do Salmo 110, indo lá para Atos, que é isto que o comentarista aqui mostra, Atos capítulo 1, versículo 6, é o que o anjo diz àqueles homens, né? Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus vai sendo elevado aos céus, os discípulos ficam olhando, e aparece dois anjos, né? E estando, versículo 10, e estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele dormia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como o Pai os vistes, e bendito o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus está à direita do Pai. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Filipenses 2:9, Colossenses 2:15. Esse triunfo também está assegurado aos salvos. Nós, os salvos,
também estaremos com o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, muito conhecido dos irmãos, versículos 56 e 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão, aquilo que lhe causa dor. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, neste capítulo 15, ele vai falar justamente da ressurreição dos salvos, do corpo espiritual, do estado espiritual dos salvos na eternidade. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Os nomes mais famosos aqui na terra, de homens e mulheres que já passaram por aqui, ou que estão aqui, não há de se comparar ao nome de Cristo. A Bíblia diz que ao nome do Senhor, de Jesus, diante do nome do Senhor, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Muito bem. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O nome do Senhor é exaltado sobre tudo. E segundo, que Deus designou a igreja, eu e você, para ser a expressão plena de Cristo. Aleluia. É inadmissível, irmãos, um crente, as pessoas não se sentirem bem com ele, por causa do comportamento, por causa da falta de paz, não é? Que aquele crente transmite, por ser arrogante, por ser mesquinho. Não é assim mesmo? As pessoas têm que olhar para o crente, para mim, para você, e se sentir bem, embora que elas discordem da nossa fé, não é? E sinta repulsa quando a gente diz que é salvo. Aí eles têm isso como uma discriminação para eles, quando na realidade não é. É a verdade do fato. Mas as pessoas no mundo, elas querem ver o crente, ela espera que o crente seja uma pessoa diferente do que ela é. Não é assim mesmo? O crente não pode ser um crente supersticioso, não é? Eu vi ontem um vídeo, a pessoa não mostra o rosto, mas isso na internet, onde a pessoa estava orando e dando, né, tipo uma palavra de bênção para... Hoje tem muito isso, né? Para os seus ouvintes ali, e mostrava somente ele com a mão dentro de uma bacia com água, e molhava os dedos e ficava ali, água pingando. É assim que Deus vai fazer com você. Crente não pode estar com esse pantinho, com essas coisas, tá certo, irmão? Então, o que é que a Bíblia traz para nós? Que nós possamos ter conhecimento da palavra de Deus e da expressão do poder de Deus. A gente não ser iludido com tanta coisa que acontece por aí, né? Nós precisamos ter base bíblica. A profecia tem base bíblica? Tem não, então descarta essa profecia. Mas eu vou ser castigado. Não vai. O profeta está falando coisa de si. Então a maior profecia está na Bíblia Sagrada. Há crentes que desprezam a leitura da palavra, que desprezam o ensinamento do seu pastor, não é? Onde ele congrega, mas é doido por profecia, palavras de ânimo, não é isso mesmo? Nós temos que dar lugar a esta palavra aqui em nós. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez o cabeça da igreja, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo.
Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalece, irmão. O inimigo levantou ao longo da história da igreja vários homens, várias nações para destruir a igreja. Líderes políticos, religiosos também, para destruir a marcha da igreja. Não destruiu. A igreja continua servindo a Deus. E esta igreja será tirada desta terra. A conclusão desta lição nos diz o seguinte: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao Deus eterno, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. E o escritor se alegra aqui, ele dá um aleluia ao Senhor. Meus irmãos, cresçamos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Próximo domingo, se Deus nos permitir, dia 3 de maio, estaremos estudando a lição 5, de número 5, a quinta lição: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Que Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esta leitura. E no final deste vídeo, os irmãos podem tirar sua dúvida clicando aí neste botão que é para você fazer a sua pergunta. Ore comigo. Pai bendito e santo, Senhor, te agradecemos por termos aprendido a tua palavra, mais uma porção da tua palavra. Senhor, abençoa os teus servos, tuas servas, nos dá um dia de paz na tua presença. Em o nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Próximo domingo estaremos estudando a quinta lição, em o nome do Senhor, se Ele assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus.